Você é uma vergonha para este fórum e, sinceramente, um peso para o dinheiro público. O juiz Augusto Tavares soltou a frase com desprezo, erguendo o martelo como se estivesse prestes a executar uma sentença pessoal. Ele não enxergava uma mulher de blazer grafite diante dele. Enxergava um alvo. Achava que podia esmagá-la com uma multa de 25 mil reais por desacato só porque ela teve coragem de questionar a condução do processo. O que ele não sabia era que a mulher que tentava humilhar era a nova presidente eleita da OAB no estado, justamente alguém com influência suficiente para ajudar a desmontar a carreira dele. Aquele não era apenas mais um dia de audiência, era o dia em que o caçador passaria a ser caçado. O ar da sala 4B do Fórum de Santa Helena tinha cheiro de cera de piso e café velho. Era uma manhã de terça-feira, daquelas em que a justiça costuma andar no ritmo lento de papel parado sobre a mesa. No alto, sentado atrás da bancada, estava o juiz Augusto Tavares. A toga preta caía pelos ombros dele como uma sombra pesada. Havia 20 anos ele tratava o cargo como se fosse um trono. Na cabeça dele, o fórum não era um lugar onde a lei era aplicada. Era um lugar onde obediência era arrancada. Na mesa da defesa estava Helena Duarte, tranquila, firme, exata em cada gesto. A pele negra ganhava destaque sob a luz branca e dura do teto, e o cabelo preso num coque impecável reforçava a imagem de alguém que sabia exatamente onde estava e por que tinha ido até ali. Ela não era a advogada principal do caso. Estava presente para dar apoio jurídico voluntário a Jéssica Nunes, uma mãe solo que corria risco de despejo por causa de um proprietário que havia aprendido, há muito tempo, que intimidar custava menos do que ter compaixão. Augusto Tavares mal olhou para a petição que Helena havia protocolado. "Moça, seja lá qual for o seu nome", disse ele, virando uma página sem de fato ler o conteúdo. "Essa manifestação é inútil. Sua cliente está há 3 meses sem pagar aluguel. A lei é clara. Por que a senhora está desperdiçando o tempo deste juízo com desculpas sobre dificuldade financeira?" Helena deu um passo à frente. A voz saiu estável, respeitosa, impossível de desestabilizar. "Excelência, se o senhor analisar o documento de FLC 27, vai ver que o proprietário, Roberto Vasconcelos, se recusou a receber os pagamentos do auxílio emergencial de aluguel. Pela norma estadual em vigor, ele não pode seguir com o despejo enquanto o pedido estiver em análise. O que eu estou pedindo é a suspensão do cumprimento." O juiz se inclinou para frente, estreitando os olhos. Tinha 60 anos, maxilar pesado, cabelos brancos já ralos e a expressão permanente de alguém que gostava mais de ser temido do que respeitado. "Eu não preciso receber aula de lei de advogada de projeto social", rebateu. "Estou nesta cadeira há 20 anos. O senhor Roberto Vasconcelos é um empresário respeitado nesta cidade. Se ele diz que os pagamentos não chegaram, então não chegaram." "Com respeito, excelência", respondeu Helena. "A lei não se orienta pela reputação do senhor Roberto. Ela se orienta pelos autos. E eu trouxe os comprovantes de entrega por correspondência registrada." Pá! O som do martelo rasgou a sala. "Eu não dei a palavra para a senhora discutir", disse Augusto Tavares. "Dei a palavra para ouvir minha decisão. Pedido indeferido. Despejo mantido. 48 horas para desocupação." Jéssica Nunes soltou um choro sufocado. Helena pousou a mão no ombro dela com firmeza. Depois voltou os olhos para o juiz. Quando falou de novo, a voz estava mais fria. "Excelência, essa decisão confronta diretamente o entendimento consolidado do tribunal em caso semelhante. O senhor está criando nulidade evidente e causando dano irreparável a uma família. Requeiro a suspensão imediata da ordem até apreciação do recurso." O rosto do juiz endureceu. Ninguém costumava enfrentá-lo daquela forma, muito menos uma mulher que, aos olhos dele, parecia alguém fácil de ser diminuída sem consequência. Ele não via currículo, não via autoridade. Via uma mulher negra defendendo uma inquilina pobre. E isso, na lógica torta dele, significava que podia humilhá-la em público e esquecê-la antes do almoço. "A senhora quer me ensinar entendimento de tribunal?", disparou com veneno na voz. "Então vamos falar de postura. A senhora está fora de ordem, está sendo desrespeitosa. E sendo bem direto, eu não acredito que tenha preparo intelectual para compreender as nuances das minhas decisões." Um murmúrio chocado percorreu a sala. Aquilo era mais do que grosseria. Era o tipo de frase que já nasce manchada antes mesmo de ir para a ata. Helena não se moveu. "Eu só estou pedindo que a lei seja cumprida, doutor Augusto", respondeu ela. "Se isso é desrespeito neste fórum, então talvez o problema não esteja na minha postura, mas no seu temperamento." Augusto
apertou o cabo do martelo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Chega, declaro à senhora em desacato. Multa de R$ 25.000, com pagamento imediato na secretaria. Se disser mais uma palavra, vai passar a noite na carceragem. Oficial, tire essa mulher da minha frente. Mesmo assim, Helena não implorou, não discutiu, não entregou a ele a satisfação de vê-la perder o controle. Apenas abriu a pasta de couro que levava consigo e retirou um cartão pequeno com letras douradas em relevo. Ergueram-se só o suficiente para que a taquígrafa visse. Eu vou pagar a multa, excelência, disse ela, e um sorriso lento, inquietante, apareceu em seu rosto. Mas aconselho o senhor a guardar bem o recibo. Vai precisar dele quando a corregedoria e a OAB pedirem explicações. Augusto riu, um riso seco, desagradável, que bateu nas paredes. Corregedoria? Nesta cidade quem manda sou eu. Tirem ela daqui. Quando o oficial de justiça avançou, Helena virou levemente o rosto. Beatriz, garanta que cada palavra dessa audiência seja preservada. Principalmente a parte sobre a minha capacidade intelectual. Quero a degravação completa na minha mesa até as 14h. Sim, doutora Helena. Sim, presidente Duarte. Respondeu Beatriz Campos de forma automática. O silêncio caiu com tanto peso que pareceu material. Augusto Tavares parou. O que foi que você chamou ela? Perguntou, já sem a mesma firmeza. Mas Helena já estava se afastando. O salto dela soou firme no mármore, enquanto conduzia a abalada Jéssica Nunes para fora da sala. Em nenhum momento olhou para trás. Atrás delas, a guerra já tinha começado. A porta do gabinete de Augusto Tavares bateu com força suficiente para sacudir os diplomas na parede. Ele não se sentou de imediato. Ficou andando de um lado para o outro. A adrenalina da audiência estava passando, dando lugar a algo mais frio, mais corrosivo. Seu assessor, Rafael Torres, entrou logo depois, segurando um tablet com as duas mãos. Me diga que a Beatriz estava brincando, disse o juiz. Me diga que aquela mulher não é quem ela deixou entender que é. Rafael não respondeu. Apenas virou a tela. No site oficial da OAB do Estado havia uma foto profissional de Helena Duarte. Abaixo, em letras claras, Helena Duarte, presidente eleita da OAB estadual, coordenadora do Comitê de Fiscalização da Atividade Judicial. Augusto afundou na cadeira. Comitê de Fiscalização, repetiu, quase num sussurro. Rafael engoliu seco. Doutor, ela não vinha só pegando causas voluntárias aleatórias. Ela estava fazendo observações discretas em fóruns de várias comarcas, avaliando conduta judicial e respeito ao devido processo. Santa Helena não estava na agenda pública. Ao que parece, ela incluiu esta comarca hoje cedo. Pela primeira vez em muitos anos, Augusto Tavares pareceu realmente com medo. Conserta isso, disse, elevando a voz. Liga para a secretaria. Diz que a multa foi erro material. Manda tirar isso da ata. Diz que eu estava testando ela. Um exercício, uma brincadeira. Já é tarde demais, respondeu Rafael. O pedido da transcrição já foi registrado. Augusto se levantou e foi até a janela do gabinete, de onde podia ver a praça em frente ao fórum. O estômago dele afundou. Um sedã preto havia parado no meio-fio. Helena Duarte estava ao lado do carro conversando com Lívia Prado, a principal repórter investigativa do jornal da cidade. Um fotógrafo estava com elas. Havia também um mensageiro carregando uma maleta metálica pesada. Augusto ficou olhando. O pequeno império particular dele acabava de ser arrastado para a luz do dia. 10 minutos depois, Helena entrou no saguão do fórum. Não voltou para a sala de audiência. Foi direto à janela de pagamento da secretaria. Sandra Azevedo olhou para cima, atrás do vidro, e travou. Doutora Helena, gaguejou ela, e logo corrigiu. Presidente Helena, o gabinete do juiz ligou. Disseram que a multa foi lançada por engano. Vai ser cancelada. Depois que a ordem é dada em audiência aberta, o juiz não controla sozinho o registro do que determinou, respondeu Helena. Se eu não pagar, passo a descumprir uma ordem judicial vigente. Eu não descumpro a lei, Sandra, nem quando alguém tenta torcê-la. Ela fez um gesto para o mensageiro. Ele colocou a maleta de metal sobre o balcão e a abriu. Lá dentro havia moedas. Muitas moedas. De 5, 10, 25, 50 centavos e R$1. Milhares delas. E 25 mil em moeda corrente, disse Helena. Por favor, confira com calma. E eu também vou precisar do recibo formal para a contabilidade da OAB. Vamos lançar isso como despesa ligada a abuso de autoridade judicial. O flash de uma câmera estourou no saguão. Lívia Prado se aproximou mais. Presidente Helena, a senhora quer comentar a fala do juiz sobre sua capacidade
superioridade intelectual, Helena se virou para as câmeras. A expressão dela estava controlada, quase triste. O que mais me preocupa não é a ofensa dirigida a mim, e sim o que ela revela sobre a forma como esse fórum trata quem não tem um cargo para se proteger. Se o Dr. Augusto fala assim com a presidente da OAB, como ele fala com uma mãe solo, com um idoso, com alguém que não consegue pagar advogado, hoje ele mostrou que não enxerga cidadãos, enxerga alvos. E a OAB tem procedimento claro para lidar com magistrados que esquecem que a toga é símbolo de serviço, não escudo contra a consequência. O saguão ficou em silêncio. Então o celular dela vibrou. Helena olhou para a tela e voltou os olhos para Lívia. Talvez você também queira consultar o sistema do tribunal agora. Acabei de protocolar um recurso com pedido urgente. Não estou questionando só a multa por desacato. Estou pedindo revisão de todas as ordens de despejo assinadas pelo Dr. Augusto nos últimos 6 meses em que possa ter havido desrespeito à proteção legal vinculada ao auxílio de aluguel. Até Sandra parou de contar. Aquilo mudava tudo. Já não era mais apenas um escândalo. Era uma explosão jurídica. Às 3 da tarde, o Fórum de Santa Helena já tinha mergulhado em pânico. Dentro do gabinete, Roberto Vasconcelos andava de um lado para o outro como alguém que já conseguia ouvir as paredes rachando em volta do próprio dinheiro. Você disse que isso era rotina, disparou ele. Disse que a inquilina estaria fora até quinta e que o prédio estaria livre para a reforma. Agora a jornalista está fuçando meus registros de imóveis. Você faz ideia do que isso causa com meus financiadores? Augusto Tavares parecia mais velho a cada hora. Eu não sabia quem ela era. Roberto lançou um olhar de desprezo. Não sabia porque você nunca olha. Você só julga. E agora, se ela começar a revirar meus documentos, nós dois estamos acabados. O coração de Augusto acelerou. Roberto abaixou a voz. Você se lembra da contribuição que eu mandei para a sua campanha de recondução? Aquela que passou por uma consultoria de fachada? Se isso aparecer, não estamos falando mais de ética. Estamos falando de cadeia. Augusto tentou recuperar o controle. A OAB não quebra sigilo bancário. Não, respondeu Roberto. Mas investigação criminal quebra. E o marido da Helena Duarte é diretor adjunto de uma divisão de combate a crimes financeiros. Você não afrontou só uma advogada hoje, Augusto. Você bateu num vespeiro com o corpo coberto de gasolina. Augusto afundou na cadeira e ficou encarando o martelo em cima da mesa. Durante 20 anos, aquilo havia sido instrumento de poder. Agora parecia pequeno, de madeira, frágil. Então bateram à porta. Não era Rafael, nem a secretária. O desembargador corregedor Paulo Benevides entrou sem esperar permissão. Augusto, disse ele num tom seco, entregue seu crachá e as chaves do gabinete. O juiz se levantou. Paulo, espera. Acabou, interrompeu Benevides. O tribunal determinou seu afastamento cautelar com efeito imediato, até a apuração da sua conduta e das suas relações financeiras com partes recorrentes. A polícia já está lá fora esperando o senhor Roberto Vasconcelos. E você não decide mais nada hoje. A sala ficou muda, exceto pela respiração irregular de Roberto. Se eu fosse você, completou Benevides, passaria a noite procurando um ótimo advogado. Embora, depois do que você disse em audiência hoje de manhã, talvez isso seja difícil. Quando Augusto Tavares saiu por uma porta lateral, os repórteres já estavam esperando. Do outro lado da praça estavam Jéssica Nunes e Helena Duarte. O rosto de Jéssica ainda tinha marcas de choro, mas na mão de Helena havia um molho de chaves. O que é isso? Perguntou Jéssica. Seu novo apartamento, respondeu Helena, em voz baixa. É de uma cooperativa habitacional que cumpre a lei. O aluguel do primeiro ano já está coberto. Jéssica piscou, sem entender. Pago por quem? O canto da boca de Helena se moveu num quase sorriso. Por uma multa que um juiz aplicou sem perceber com quem estava falando. Augusto viu as duas. Helena ergueu os olhos e encontrou o olhar dele uma única vez. Não havia deboche, nem provocação. Havia reconhecimento. O tipo de olhar que aparece pouco antes de a história fechar a mão sobre alguém. A audiência preliminar na corregedoria aconteceu numa sala que não lembrava em nada o antigo ambiente de poder de Augusto Tavares. Não havia madeira escura, nem bancada elevada, nem cerimônia, só luz forte, mesas simples e nenhum lugar para se esconder. Augusto estava de terno cinza, que de repente parecia grande demais para ele. Ao lado, o advogado de defesa, Murilo Queiroz, conhecido por defender homens ambiciosos depois que a ambição deles já tinha destruído tudo. No centro da mesa da comissão estava a desembargadora Beatriz Montenegro. Estamos aqui, disse ela, para examinar indícios de abuso da função jurisdicional, uso indevido do poder de punição por desacato
peculato, irregularidade processual e possível corrupção ligada ao exercício do cargo. Augusto tentou vestir um tom humilde. Minhas falas na audiência foram um erro de julgamento. Eu estava sob muita pressão. Beatriz Montenegro não levantou os olhos do processo. Sua esposa foi fotografada num spa em Gramado no mesmo dia, doutor Augusto. Não vamos somar mentira à falta funcional. Algumas cabeças se levantaram. Ela continuou. Nós analisamos a gravação e a transcrição. O que aconteceu na sala 4B não foi um deslize. Foi uma janela aberta para um padrão. Então a porta dos fundos se abriu. Helena Duarte entrou e se sentou na primeira fileira. Não como testemunha, ainda não. Como observadora. Como a mulher cujo silêncio Augusto tentou comprar por 25 mil. E então veio a testemunha que ninguém esperava ver. Rafael Torres. Augusto empalideceu no instante em que o viu se aproximar do microfone. Trabalhei como assessor do Dr. Augusto Tavares por 18 meses, disse Rafael. A voz dele tremeu, mas depois se firmou. Nesse período, recebi orientação para separar todos os processos ligados aos imóveis de Roberto Vasconcelos e garantir que fossem pautados nas manhãs de terça, antes das distribuições normais. E por quê? Perguntou Beatriz Montenegro. Porque o juiz dizia que Roberto era importante demais para ficar preso à burocracia. Rafael respirou fundo. E por que eu encontrei dinheiro? A sala inteira parou. Onde? Perguntou a desembargadora. Em envelopes escondidos atrás de uma divisória sob a pia do banheiro privativo do gabinete. Maços de dinheiro, anotações, datas coincidindo com decisões de despejo. Augusto levantou-se de uma vez. Ele está mentindo. É um funcionário ressentido. Dessa vez, o martelo veio da mesa da comissão. Sente-se, doutor Augusto, disse Beatriz Montenegro. O senhor não controla mais esta sala. Ele sentou, e algo dentro dele pareceu desabar de vez. Helena finalmente olhou direto para ele. Não com raiva, com decepção. Aquilo era pior. A investigação criminal andou mais rápido do que todos imaginavam. Mandados foram cumpridos. Extratos bancários apreendidos. Computadores copiados. Registros de cofres analisados. Investigadores estaduais e federais começaram a montar o desenho da corrupção que Augusto Tavares havia confundido com permanência. Ao amanhecer de sexta-feira, agentes entraram na casa dele com uma ordem ampla o bastante para abrir a vida inteira dele até os alicerces. A biblioteca guardava o principal. Atrás de um quadro da Justiça, os investigadores encontraram um cofre biométrico. Dentro dele havia quase 2 milhões de reais em dinheiro vivo e vários cadernos de capa preta. Os cadernos eram piores do que o dinheiro. Dinheiro sugeria ganância. Os cadernos mostravam método, pagamentos, datas, números de processos, nomes, juízes, advogados, empresários, policiais, vereadores, favores comprados e vendidos com a eficiência silenciosa de um governo paralelo. Eles passaram a chamar aquilo de Operação Herança. Enquanto isso, Roberto Vasconcelos desmoronou numa sala de interrogatório sob o peso frio da exposição completa. Quando os investigadores bloquearam contas, apreenderam empresas de fachada e colocaram na mesa as acusações de corrupção, fraude tributária, violação de direitos e organização criminosa, a arrogância dele finalmente cedeu. Ele anotava tudo, disse Roberto. Tudo que eu paguei está ali. Ele guardava registro porque nunca confiava em ninguém. Era o que os investigadores precisavam. A máquina acelerou. Em menos de 48 horas, 3 agentes públicos pediram exoneração. Incorporadoras correram atrás de defesa. Bancos começaram a se afastar discretamente. A velha rede de favores de Santa Helena começou a ruir sob o próprio peso documental. E então, no fim de um dos cadernos, o marido de Helena encontrou um nome que a fez parar. Sérgio Duarte. O tio dela. O homem que um dia hipotecou o próprio futuro para ajudar nos estudos dela. A anotação ligava uma disputa imobiliária de 2012 a uma decisão manipulada no gabinete de Augusto Tavares. Helena descobriu então que Sérgio não havia perdido a empresa por azar ou erro do mercado. Ele havia sido quebrado de propósito para abrir espaço a um grupo favorecido. A nota escrita por Augusto era seca. Recebidos, 80 mil. Precisava servir de exemplo. Quando Helena leu aquilo, sentou devagar e levou a mão à boca. Durante anos, a família inteira carregou aquela perda como uma tragédia impossível de explicar. Agora ela tinha nome: corrupção.
Ele não fracassou, disse Helena, quase num sussurro. Roubaram dele. O marido se ajoelhou ao lado dela. E agora isso está registrado. A partir daquele instante, aquilo já não era só sobre Jéssica Nunes, nem sobre desacato, nem sobre uma humilhação em audiência. Era pessoal, histórico, familiar. Augusto Tavares não tinha apenas abusado do cargo. Ele havia se alimentado do futuro de famílias inteiras por 2 décadas. Quando chegou o dia da sentença, o fórum já não pertencia mais a ele. As escadarias estavam cheias de gente com cartazes feitos à mão. Justiça para quem nunca foi ouvido. Martelo não é arma. Dentro da sala principal, todos os lugares estavam ocupados. De um lado, representantes do meio jurídico. Do outro, as pessoas que Augusto tinha ferido. Inquilinos, idosos, pequenos comerciantes arruinados, viúvas, trabalhadores e famílias cujas perdas tinham sido tratadas por anos como simples azar. Na mesa da defesa, Augusto usava uniforme de presidiário. Sem toga, parecia menor do que a memória guardava. A sentença foi conduzida pelo juiz federal Henrique Barreto. Ele começou ouvindo as vítimas. Marcos Leal, um ex-militar, falou da perda do sítio da família depois que provas de fraude foram ignoradas. Dona Alzira Campos, de 82 anos, contou como foi retirada da própria casa no meio do inverno. Um comerciante descreveu como uma ação absurda andou porque a parte contrária era amiga de golfe de Augusto. Então Helena Duarte se levantou. Ela não falou como presidente da OAB, falou como cidadã. A lei é frágil, disse ela. Ela só funciona porque pessoas comuns aceitam confiar nela. Elas abrem mão da força porque acreditam que quem veste a toga vai responder à verdade. Augusto Tavares pegou essa confiança e vendeu aos pedaços. Fez muita gente acreditar que justiça era algo negociado no balcão. Transformou o fórum em mercado e pessoas em mercadoria. A sala inteira mergulhou em silêncio. A multa que ele me aplicou naquele dia foi de 25 mil reais. Ele pensou que esse era o preço do meu silêncio. Hoje nós sabemos o preço verdadeiro. O preço foi o cargo dele, a liberdade dele, o nome que ele achou que deixaria para trás e a chance de devolver dignidade a quem ele ensinou a ter medo da lei. Quando ela se sentou, ninguém aplaudiu. O momento era pesado demais para aplauso. Henrique Barreto olhou para Augusto. O réu deseja se manifestar? Augusto levantou-se devagar. Por um segundo, o velho desprezo voltou ao rosto dele. Eu fiz o que precisava fazer, disse. Esta comarca era um caos quando eu assumi. Eu trouxe ordem, apoiei quem mantinha a economia viva. Então sim, tomei algo para mim. Eu merecia. E vocês chamam Helena Duarte de heroína? Ela é só uma política com roupa melhor. Murilo Queiroz tentou segurá-lo. Tarde demais. O estrago já estava feito. Henrique Barreto encarou Augusto com repulsa aberta. Sua ausência de arrependimento impressiona, afirmou. O senhor fala em ordem, mas produziu caos. Fala em desenvolvimento, mas agiu como alguém que extorquia usando a autoridade pública. O senhor não protegeu esta cidade. O senhor a sangrou. Ele levantou a sentença. Pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, violação de direitos e abuso sistemático da função judicial, condeno o réu Augusto Tavares a 25 anos de reclusão, sem benefício antecipado, além da perda de todos os bens identificados e do bloqueio patrimonial destinado ao Fundo de Reparação das Vítimas. Augusto perdeu a cor. Tudo? Perguntou, quase sem voz. Henrique respondeu com frieza. O senhor deixou muita gente com menos do que isso. O agente penitenciário se aproximou. Quando as algemas fecharam, Augusto soltou um som fino, quebrado, quase irreconhecível. E então, ele foi levado. Lá fora, o sol finalmente rompeu por entre as nuvens. Repórteres se apertavam na escadaria quando Helena apareceu. Lívia Prado ergueu o microfone. Depois de tudo isso, perguntou ela, valeu a pena por causa de uma multa de 25 mil? Helena olhou para a praça e então encontrou Jéssica Nunes entre a multidão. A resposta veio sem hesitação. Nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre provar que a pessoa mais simples da sala tem os mesmos direitos que a autoridade mais poderosa atrás da bancada. A lei não pertence ao juiz, pertence ao povo. Um ex-militar chamado Marcos Leal saiu do meio da multidão e colocou uma medalha antiga na mão dela. Meu avô dizia que algumas pessoas nasceram para carregar luz, falou em voz baixa. Obrigado por trazer essa luz de volta. Helena fechou os dedos
olhos em torno da medalha. Ao redor dela, havia gente chorando, se abraçando, respirando de outro jeito. Pela primeira vez em muitos anos, Santa Helena parecia um lugar onde justiça talvez pudesse significar aquilo que sempre prometeu. Augusto Tavares tentou soterrar uma mulher de blazer grafite debaixo do peso da própria arrogância. No fim, foi ele quem entregou a ela a primeira pá. O que veio depois não foi vingança, foi escavação. Os segredos dele vieram à tona. O poder dele foi arrancado. Os registros falaram mais alto do que a toga jamais falou, e as pessoas que ele tratava como descartáveis finalmente viram a lei se lembrar dos seus nomes. Durante muitos anos, Santa Helena se lembraria do juiz que pensou que um martelo o tornava intocável e da mulher que provou que a verdade não precisa gritar para destruir uma mentira. Para Helena Duarte, era apenas o fim de uma terça-feira muito longa. Ela entrou no carro, ajustou o retrovisor e deixou o fórum para trás, deixando também um prédio que durante anos serviu ao medo e que agora, enfim, tinha a chance de servir à justiça. E no fim, o que ficou não foi só a queda de um homem poderoso, foi a prova de que a verdade pode até ser atacada, humilhada e colocada contra a parede, mas quando ela encontra coragem, ela volta ainda mais forte. Helena Duarte não precisou levantar a voz para vencer. Ela só precisou permanecer firme, porque quem confia na justiça de verdade não precisa do medo para impor respeito. Histórias como essa nos lembram de algo importante. Nunca subestime quem parece estar sozinho, nunca confunda silêncio com fraqueza e nunca esqueça que caráter vale mais do que qualquer cargo. Se essa história te prendeu até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal Dose de Conhecimento e compartilhe este vídeo com alguém que também acredita que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E me conta nos comentários, você acha que a maior força estava no poder do juiz ou na coragem de Helena? Dose de Conhecimento, trazendo histórias marcantes, reflexões profundas e lições que ficam com você muito depois do fim do vídeo.